E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Agora iremos aprender um pouco sobre os critérios de divisibilidade. O que seria isso, professor? Você vai olhar um número e através de alguns aspectos e algumas características que esse número possui, você vai saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, tá bom? Por 10, por 5. Então vamos lá, sem precisar fazer conta alguma, só em olhar para o número você já vai saber se ele é divisível ou não por outro número natural. Os critérios de divisibilidade são métodos que auxiliam a determinar se um número natural é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuar a divisão propriamente dita, ou seja, sem precisar fazer a continha de divisão. Iremos iniciar aqui, pessoal, olha só, com a divisibilidade por 2. Iremos saber quando um número é ou não divisível por 2. Um número natural é divisível por 2 se ele for par, ou seja, se o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 e 8. Como assim, professor? Se o número, pessoal, que vocês tiverem lá, ele terminar com 0, com 2, 4, 6 ou 8, ele será divisível por 2, sem precisar fazer conta alguma. Você já vai saber que ele é divisível por 2, porque ele termina com algarismos pares, tá bom? Aqui temos alguns exemplos, olha. O número 856. Esse número aqui, pessoal, ele termina com 6. E 6 é um número par, é ou não é? Sim, 6 é um número par. Se 6 é um número par, após efetuar a divisão, você vai encontrar um resto igual a 0. Por quê? Porque esse número ele é par, ele termina com 6 que é par, então ele será divisível por 2. Se ele é divisível por 2, o resto dessa divisão tem que ser 0, tá bom? Já que esse número, olha, 397. 397, pessoal, ele termina com o algarismo 7. E o algarismo 7 não é um número, não é um algarismo par. Ou seja, este número aqui completo não será divisível por 2, porque termina com 7. Então sobra o resto aqui, sobrou o resto igual a 1. Portanto, esse número não é divisível por 2. Vamos ver agora o outro número. 3.418. Vamos olhar para o último algarismo. Olha. É 8. Se é 8, 8 é par. Então, esse número vai ser divisível por 2, porque termina com o número 8, que é par. Certo? Beleza. Entendemos essa primeira parte e agora vamos para a divisibilidade por 3. Vamos para a divisibilidade por 3. Beleza. Quando que um número ele é divisível por 3? Um número natural é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Como assim, professor? Vamos ver aqui os exemplos, olha. Temos aqui o número 855. Para saber se esse número é divisível por 3, você terá que somar os algarismos. Você vai somar 8 mais 5 mais 5. Olha só aqui a continha. Olha. 8 mais 5 mais 5. Quanto que dá 8 mais 5 mais 5? Dá 18, tá bom? Então, vamos lá. 18 é divisível por 3? Sim, com certeza. Então, se é divisível por 3, esse número completo aqui, 855, também será divisível por 3. Por isso que sobrou o resto igual a 0. Vamos agora para um número aqui ao lado. Temos o número 6.413. Será que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. Olha. 6 mais 4 mais 1 mais 3. Está aqui a continha. Olha. 6 mais 4 mais 1 mais 3 dá 14. 14 não é divisível por 3. Se o 14 não é divisível por 3, isso significa que esse número aqui completo não será divisível por 3. Está vendo? Ela sobra resto igual a 2. Portanto, esse número não é divisível por 3. Professor, toda vez que para eu saber se um número é divisível ou não por 3, eu tenho que fazer esse processo? Sim, que é para facilitar. Tá bom? Você nem sempre vai precisar fazer aquelas contas enormes, aqueles cálculos, tá bom? Só em olhar para o número e saber utilizar as regrinhas,
de divisibilidade, você vai saber se o número é divisível ou não, tá bom? Vamos agora para a divisibilidade por 4. Beleza, vamos lá. Um número natural de 3 ou mais algarismos é divisível por 4 se terminar em 0, 0. Ou ainda, se os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Beleza, gente, olha só. Se você tem um número, ele termina em 0, 0, pronto, você já sabe que ele é divisível por 4. Mas se o número não termina em 0, 0, se os dois últimos algarismos for um número divisível por 4, então esse número completo será divisível por 4, tá bom? Então vamos ver aqui esses exemplos, olha. Temos o número 14.252. Será que esse número é divisível por 4? Ele não termina em 0, 0, né? Olha, termina em 5 e 2. Vamos analisar esse 5 e esse 2. 5 e 2, será que é divisível por 4? Aqui no livro está falando que sim, exatamente é, gente. Se você dividir o 52 por 4, você vai encontrar um resultado exato, uma divisão exata, tá bom? Então, 52 é divisível por 4. Então, se esse 52 é divisível por 4, este número inteiro será divisível por 4, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo aqui. 2.358. Será que é divisível por 4? Não termina em 0, 0. Então, já eliminamos essa parte, né? Vamos analisar os dois últimos algarismos. Os 58. Será que 58 é divisível por 4, gente? Não. Olha só. 58 não é divisível por 4. Não tem como dar uma divisão exata. Portanto, este número completo não será divisível por 4. Tá bom? Vamos ver agora o último exemplo. Temos 1.356.700. Este número, pessoal, termina em 0, 0? Sim, né? Se termina em 0, 0, pronto, já está feito. Já sabemos que ele é divisível por 4, porque termina em 0 e 0. Ótimo, né? Vamos agora para a divisibilidade por 5. Vocês estão prestando atenção, né, pessoal? Olha, cada número tem uma regrinha bem legal para vocês saberem de uma forma mais prática, tá bom? Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 se o algarismo das unidades for 0 ou 5. Como assim, professor? Se você tem um número e ele termina em 0 ou termina em 5, então ele será divisível por 5, tá bom? Vamos ver os exemplos, olha. 275 é divisível por 5, sim ou não? Sim, porque o seu último algarismo é o número 5, e 5 é divisível por 5. Então, este número completo é divisível por 5. Vamos agora para este número aqui, ó. 43.278 é divisível por 5? Será que é divisível por 5, pessoal? O último algarismo é um número que é divisível por 5? Não. Se não é divisível por 5, então este número completo não será divisível por 5. Vamos para o último exemplo aqui. 9.280 é divisível por 5? Sim. Por que é divisível por 5? Porque o seu último algarismo é o número 0. Então, quando o número termina em 0 ou em 5, ele será divisível por 5. Então, este número completo será divisível por 5. Vamos lá. Vamos agora para a divisibilidade por 8, tá bom? Quando um número ele será divisível por 8? O número natural de 4 ou mais algarismos é divisível por 8 se terminar em 0, 0, 0, tá bom? Se os três últimos algarismos forem 0, 0, 0, já sabemos que esse número ele será divisível por 8, tá bom? Ou ainda, se os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Vamos analisar os exemplos aqui. 56.000, pessoal, termina em 3 zeros, olha. 1, 2, 3. Se termina em 3 zeros, então este número completo será divisível por 8, tá bom? Vamos para o próximo. 78.164.
não termina em 3 zeros, mas vamos analisar se esse número final aqui, os 3 algarismos finais, formam um número divisível por 8, tá bom? Olha só, 164 não é divisível por 8. Se não é divisível por 8, então este número completo também não será divisível por 8, tá bom? Vamos para o último exemplo. 465.760 não termina em 3 zeros, tá vendo? Mas vamos analisar esses 3 números finais. Formam 760. Será que 760 é um número divisível por 8? Sim. 760 você consegue dividir por 8 e vai sobrar resto igual a 0. Então, este número completo aqui será também divisível por 8. Vamos agora para a divisibilidade por 10. É a última, tá bom, gente? Desta primeira parte. E aí, quando que um número será divisível por 10? Um número natural é divisível por 10 se o último algarismo for 0. É o mais fácil, né, gente? A divisibilidade por 2 e por 10 são as mais simples de entender. Se o número terminar com 0, ele é divisível por 10. Olha só, neste exemplo aqui, 540 termina com 0, ou seja, 540 é divisível por 10. 2.631 termina com 1, então não será divisível por 10. 48.170 termina com 0. Se termina com 0, então será divisível por 10. Bom, pessoal, após essa parte aí, olha, temos aqui a atividade, certo? De acordo com os critérios de divisibilidade por 2 e por 3, e com auxílio de uma calculadora, preencha o quadro ao lado. Certo? Vocês vão preencher aqui, certo, gente? Falar se sim ou não, se o número vai ser divisível por 2, por 3, e depois ver se ele é divisível por 6, tá bom? Tem a letra B, tem a questão 2 aí, que pede para vocês seguir essas instruções aqui, gente, olha só, tá bom? Leiam com atenção, certo? Essas instruções para poder responder essa questão de número 2. Abaixo tem a questão de número 3. Veja, que diz o seguinte: veja a sequência formada pelos múltiplos de 100. Está aqui, os múltiplos de 100. Aí ele pede para você usar uma calculadora e fazer esses passo a passo, tá bom? Usem uma calculadora. Quem não tem calculadora, usa a calculadora do celular, que também serve. Na questão 4, ele pede para você observar a sequência dos múltiplos de 1000. Olha, 1000, 2000, 3000, 4000. E também pede para utilizar uma calculadora para você resolver isso aqui, tá bom? E aqui fala sobre o ano bissexto, certo? Que é o ano em que o mês de fevereiro tem um dia a mais, né? Olha, o mês de fevereiro tem 29 dias. E esse ano bissexto ele ocorre a cada 4 anos, tá bom? A cada 4 anos ocorre esse ano bissexto, tá bom? Ou seja, 2020 é um ano bissexto. Por quê? 2020 é múltiplo de 4. Tá vendo como é?